Separei aqui, ó, como fazer histórias que vendem sem perder tempo. Eu separei alguns canais aqui. Você que está na live pode mandar a sua pergunta. Não fique acanhado aí, pode mandar que a gente responde vocês aqui. A gente para, interrompe e responde vocês aqui, beleza? Então vamos lá, como fazer histórias que vendem sem perder tempo. Primeiro passo, você precisa de uma chamada forte. O que é uma chamada forte? Eu associo ele a um título bem feito. O que é um título bem feito, Michel? Vamos lá. Ó, live como fazer histórias que vendem sem perder muito tempo. Nossa live de hoje aí, ó. Primeiro passo, chamada forte. E para mim, tá 100% atrelado ao título. E tá, quais títulos são chamadas fortes? Separei alguns canais aqui. A gente vai ver. Provavelmente esse canal aqui tá bem engajado. Deixa eu ver aqui, ó. 3 milhões e 800 de views. Com certeza é um canal novo. Vou atualizar aqui. Por acaso ele apareceu para mim aqui na tela principal do nada. Eu resolvi separar aqui para vocês. Deixa eu ver mais antigo. 6 meses atrás ele estava em outro nicho. E começou o canal novo, né, galera? Novo demais para fazer esse caminhão de view aí. 3 milhões e 800 é muita view. Vamos ver em agosto quanto ele fez. 1 milhão. Então estourou aí em setembro. O canal estourou em setembro. Tá? Então, vou pegar um em alta dele, provavelmente, olha lá, 1 milhão de views. Vamos lá, vamos abrir esse vídeo aqui. No matter what dream you're... Porque ele tem uma chamada forte. Vamos lá. Nicho de histórias emocionantes, tá, galera? Deixa eu esperar esse anúncio passar aqui. Assim vai ficar bom. Vamos ver se vai travar assim. Ó, beleza. Deixa eu atualizar. Ó, essa história mostra que tudo na vida tem um propósito. Então o título tá bem chamativo. Por quê? Que história é essa? Cara, essa história. Que história? Já tem uma curiosidade. Mostra que tudo tem um propósito. Então ele entrega aqui um valor. Então, para você saber que tudo tem nessa história, já tem um ar de curiosidade. Claro que a thumbnail faz jus ao título. Tudo em La Vida sucede com um propósito. Então ele praticamente repetiu ali o título com a thumb. Porém, o que chama atenção aqui é uma imagem. Cara, um cavalo e 2 homens. Um menino e um homem. Então, ele meio que quebrou o padrão aqui de histórias emocionantes. Porque eu não vi nada ainda desse modelo aqui. Claro que a gente está falando aí provavelmente 6 meses desse tipo de nicho aqui. Um subnicho de histórias emocionantes envolviendo animais con pessoas. Un campesino rechazó una fortuna por su mulo. Luego lo perdió. Y su hijo domando una bestia se rompió una pierna. Pero esas dos desgracias salvaron la vida de su hijo de una guerra mortal. Esta es la prueba de que absolutamente todo tiene un propósito. Y que lo que parece una maldición al final se puede convertir en bendición. Hace muchos años, en un valle fértil... O que eu percebi aqui já? O hook dele, os 25 primeiros segundos, 25, 30 segundos, ele trabalhou muito animação. VO3 mesmo, estilo quadrinho, legal, chama atenção e depois... Rodeado de montañas y ríos cristalinos, existía un pequeño caserío campesino. Allí, cerca de ese pueblo, en su finca, vivía don Elías, un hombre humilde de unos 45 años, con el rostro marcado por el sol y las manos endurecidas por la tierra. Don Elías no era rico. No siempre nos muestra su verdad en el momento. Amigos míos, los mismos que antes habían criticado a don Elías ahora decían: «Qué suerte la de este hombre. Es bendecido, su pobreza se acabará». Pero don Elías, sin orgullo ni emoción desmedida, solo dijo: «Quizás el mulo fue en busca de su manada y ahora ha vuelto con ella. No llamemos fortuna a lo que aún no entendemos». Mateo? Então vamos lá. No começo desse vídeo, ele trabalhou bem ali o gancho, né? Deixa eu ver se eu separei aqui, ó. Gancho emocional. Então já estou falando de gancho nacional.
Mas, deixa eu só finalizar isso aqui, ó. Título. O título dele tá bem forte, porque tem uma promessa. Tem algo que você vai aprender nesse vídeo. Então, tudo que tem a promessa que você vai realmente aprender algo, você não tá dando spoiler do que é ali, pô, é isso que você faz você ter propósito, é diferente. É sobre isso, faça isso para você ter propósito. Eu já entreguei tudo pro cara no título. Aqui não, essa história mostra tudo. Então, para eu saber esse tudo, eu tenho que ver a história. E tudo na vida tem um propósito. E ele quebrou o padrão ali na thumbnail, com 2 personagens humanos e um cavalo ali, burro, não sei, tá? Então, já falando aqui de gancho emocional, ele trabalhou ali na edição. Vou falar aqui, na edição, ele trabalhou ali 30 segundos. Gancho. 30 segundos com vídeos animados com cerca de 3 a 5 segundos cada take. Após os 30 segundos, trabalhou com imagens e animações de 5 segundos. E após 30, 40% do vídeo, ele trabalha com imagens de no mínimo 10 segundos. Aí isso aqui é individual. Depois dos 30%, galera, se o cara assistiu o seu vídeo até 30%, o restante, cara, você pode botar imagem estática que não faz diferença mais, porque a pessoa tá ali pela história. Você já chamou a atenção dela nos 30% do vídeo, o restante a pessoa já vai ficar ali porque ela curtiu o mesmo conteúdo. Dificilmente a gente vai ter uma retenção muito alta ali de todo mundo vendo até o final, galera. Então vai cair mesmo, é normal. 30% do vídeo é uma coisa, depois vai caindo e fica ali 10, 5, normal, super normal. Mas trabalhar esses 30 segundos principalmente é uma forma muito boa ali de você prender a atenção da pessoa. Claro que vai contar muito o roteiro, né? O roteiro tem que estar bem legal ali. Eu não parei para prestar atenção no roteiro em si, eu fiquei vendo mais a edição, mas você percebe que não é algo complicado. Muitos de vocês com certeza sabem editar um vídeo desse. Edita até melhor. E aí pode questionar depois, poxa, por que o meu canal não engaja? Porque às vezes tá errando no título, às vezes tá errando aqui. Então tem que ficar muito de olho nisso. Porque não adianta, o título e thumbnail, né? É um complemento. Quebrou a thumbnail. Aí o que vocês querem fazer? Quer pegar a mesma história, fazer no canal de vocês e achar que vai andar? Não, cara. Quebre o padrão com outro animal, com outros personagens, faz personagem feminino, faz criança, não sei, só uma sugestão para vocês não fazerem a mesma coisa que o cara tá fazendo, entendeu? Porque, ó, se eu pego isso aqui, vou jogar no português mesmo. Olha aí. Isso aqui é coisa de preguiçoso. Você acha que um canal desse vai andar? Jamais. Ele tá copiando uma história de um cara que viralizou, deu 1 milhão de views esse vídeo, e tá querendo aplicar aqui. Não vai, não vai. O YouTube não é bobo mais nisso. Não adianta. Olha lá, mesma coisa, a mesma roupagem. Vocês entendem? Porque a maioria não tem resultado no YouTube? Justamente por isso. Porque o título tá igual. A thumbnail tá igual. Cara, não mudou uma vírgula no título, não mudou nada. Entende? Esse que é o problema de modelar. Vocês confundiram modelar com copiar. E acham que é malandro, que ninguém fez. Olha aí, ó. Se eu for caçar mais, eu acho mais coisas ainda. Tá vendo? E se eu digitei no português tem, nem vou digitar em outros idiomas. Porque com certeza já tem. E aí, se a gente pega um canal desse pra ver, é um cara perdido, quer ver? Ele não tem subnicho. Ó, 15 vídeos, 26 mil inscritos, tá claro que ele trocou o nicho. Olha como é que tá perdido, ó. Beleza, tentou aqui, não deu certo. Aí acertou aqui, ó. Aprenda a trocar tristeza pela gratidão com essa lição. Acertou. Cara, passarinho e felicidade, trocar tristeza, é isso aqui. E aí o que ele faz no outro? Joga um leão. Tá vendo a viagem? Aí o que ele fez aqui? Jogou um rato. Aí ele acertou um vídeo, acertou por acaso. E era só seguir nesse padrão. O que ele faz? Preguiça custa caro. Aqui ele tá falando de felicidade, cara. Libertar pessoas da tristeza. Aí aqui, história do homem que esqueceu de viver para ajudar os outros, nada a ver. Aí aqui, oração, tá vendo? Esse é o problema, cara. Aí acertou um aqui ainda. Acertou não, 1.001, perto, 1.400 mil, perto de 22. Ganância custa cara, ele tá tentando validar outro nicho. Mas ele esquece que ele validou um já.
Pô, 22 mil views, jamais que validou um canal, entende? Esse que é o problema, só copiar. O cara que só copia, ele não olha o canal dele. Ele não sabe nem por que ele acertou. Então essa é a questão. Pô, acertou, mete marcha em cima disso, cara. Você vai no... Uma coisa simples, vai lá no GPT, me manda 10 temas baseados nisso aqui que minha audiência gostou. Pronto, cara. Só fazer em cima. E daqui a pouco você vai fazer a mesma roupagem desse vídeo daqui a 1, 2 semanas que vai pegar também. Dá pra ele recuperar ainda, cara. 12 dias. Dá pra recuperar esse canal aí ainda. Olha lá. Quando tá negativo é porque ele não listou vários vídeos. Então a prova também pra vocês, galera. Se um canal não andou, ele não listou e tá validando outro tema. Com certeza esse tema era sobre outra coisa. Então fiquem ligados nisso aí, porque funciona assim, cara. Se não tá funcionando é porque vocês não encontrarem tema, vocês não encontrou tema relevante. Então fique de olho nisso, tá? Então voltando aqui, galera, falei aqui do gancho emocional, falei do título bem feito. Então é gancho, hook otimizado na edição, mais roteiro. Então, título, isso aqui, cara, são as duas coisas bem mais importantes, tá? Título e thumbnail até mais. Beleza? Convite para engajamento são os famosos CTAs. CTAs para se inscrever. História emocionante eu não gosto muito de pedir para se inscrever. Eu vou até ver um exemplo desse cara aqui. Vou abrir o roteiro dele aqui. Mostrar a transcrição. Ó, vou cortar a hora. Vou copiar essa transcrição dele aí. Vamos ver se ele tem algum hook aí para se inscrever, para comentar. No final ali eu já vi. Vou ver aqui, ó. Vou fazer um guia aqui. Peraí. Beleza, tá aí o roteiro dele. Vou apertar o Ctrl F aqui. Ó, inscreva-se só no final. Isso aqui eu gosto. No final da história, para não cortar o barato do cara. Comentário. Comente. Não. Compartilhe. Não. Vamos ver no comecinho aqui, que é os 30 segundos, ó. Nada, ó. Só entregando ali o hook, só o engajamento, ó. Nada para cortar o barato do cara, ó. Se inscrever, clique. Ó, nada. Ele só entregou a história mesmo, galera. E se vocês virem aqui, agora está de volta com ela, não vamos ligar a fortuna. Peraí. O início dessa história aqui. Ah, me copiou o início. Tô achando estranho. Eu falei, ué, que início de história é esse? Peraí, agora sim. Deixa eu copiar tudo bonitinho aqui. Tô copiando do jeito preguiçoso aqui, tá, galera? Tô usando TurboScribe não só pra... E a galera que tá entrando aí, já deixa o like na live. E pode mandar pergunta, que depois eu paro aqui pra estar respondendo cada um aí, beleza? Vou pular aqui. Beleza. Agora sim. Agora a gente tá com a história dele, ó. Vamos lá, vamos ver os CTAs dele aqui. Escreva. Ó, no meio do vídeo parece que ele pede, ó. Esse aqui é engraçado, cara. Pra você ver como é que funciona. Isso aqui é antigo pra caramba. Ó. Beleza. Eu vou salvar aqui só os hooks. Depois a gente vai analisando aí. Ó. Final. Ó. Mais um hook aqui, ó. Mais um CTA, aliás. Então vamos lá. Tem 3 CTAs aqui nessa história. No meio do vídeo. Ó. No meio do vídeo tem um. Se você está gostando dessa história, se sim, inscreva no canal. Comente a frase. Tudo tem um propósito. Ó, legal. Então aqui, ó. CTA. Meio do vídeo. Pedindo para
curtir e comentar uma frase do tema do vídeo. Legal, legal. Interessante. Dessa forma, saberei que você está conectado à mensagem. Caramba, ele conectou o telespectador com a história. Isso aqui é muito bom, cara. Muito bom esse CTA aqui. E aí ele deu um dado muito bom também. 94,8% das pessoas que assistem esses vídeos ainda não estão inscritos. Se você estiver parte desse grupo, convido você a fazê-lo agora mesmo. É grátis e você pode continuar recebendo essa história que inspirar a transformar as vidas. Cara, legal. Lembre-se também que no final do vídeo você encontra mais histórias em sua tela. Puxa, mais um CTA aqui, cara. Então, isso aqui que eu tô fazendo, galera, eu aposto que vocês não fazem. Que é o quê? Analisar o roteiro ali realmente do cara. Não é ver o início, o fim e acabou. É ver estratégia por trás. Dessa forma, se vocês fazerem isso, cara, dificilmente vocês vão ter o roteiro copiado um do outro. Vocês vão criar o seu CTA, você vai ver a estratégia do cara e você vai modelando para os seus canais. Isso é bacana. Isso aqui eu já vou aplicar hoje nos canais. Eu vou aplicar para ontem. Ó, meio do vídeo. Pedindo para se inscrever, curtindo o tema. Depois ele pede, ele dá um dado, leva um dado de percentual, falando que 90% que assiste o vídeo não se inscreve. Se você não faz parte desse grupo, por favor, se inscreva agora no canal. Legal. E depois no final, ele fala, ó, no meio do vídeo, ele já dá logo 3 CTAs aqui, ó. 90%. Aí faz um lembrete, né? Ó, lembre-se que no final do vídeo tem mais histórias como essa. Na tela final, né? Ó, então a gente está falando aqui, ó, 1 CTA, 2 CTA, 3 CTA. E aí, quem disse que histórias emocionantes não dá para fazer CTA? Eu acabei de limpar minha língua aqui falando que eu não curto muito, mas o cara tá fazendo e o vídeo entregou 1 milhão de views. Quem sou eu para discutir com um cara desse? E no final ele pede para se inscrever e falando até a próxima. Então tem 4 CTAs aí. Então, galera, olha aí. 4 CTAs. Isso tudo, cara, dá engajamento. O top para mim aqui é isso aqui, ó. Comentar uma frase do tema do vídeo. Isso aqui para mim foi o top 1. Top CTA aqui. Isso aqui dá muito engajamento. Eu tenho costume de pedir, quando é canal BR, eu tenho costume de pedir para falar de onde as pessoas estão falando. Ah, de qual cidade, e tem funcionado. Quando o vídeo entrega, a galera comenta. Agora, isso aqui eu achei muito mais top. Comentar a frase de um tema. No caso aqui, como é propósito, ele usou o exemplo. Ó, se está gostando dessa história, se sim, inscreva e comente a frase. Tudo tem um propósito. Cara, top demais. Então, galera, ó, convite para engajamento. A gente acabou de ver aqui 4 convites de engajamento que ele usou aqui, né, nessa história. E por que histórias vendem? Cara, por que histórias vendem? Novelas sempre vendeu. Reality shows sempre vendeu. Personagens sempre vendeu. Então, tudo isso é coisa cultural de qualquer país, cara. A galera gosta de histórias. Livros. Tudo isso está vendendo algo. O que você está vendendo? Você está vendendo você está comprando a atenção das pessoas. Você está vendendo ali um entretenimento. Tá? Não necessariamente você está vendendo um infoproduto, mas você está vendendo entretenimento. Está vendendo retenção e o YouTube está te pagando por isso. Entende? Então, de fato, já está mais se consolidado que isso aqui vende. Muitos, muitos anos e jamais vai parar de vender. Só que você tem que ficar de olho nas tendências e pegar histórias como essa aqui, ó, como esse cara aqui, ó, que validou isso. Eu nem parei para ver o nicho dele exato, mas com certeza conecta pessoas com animais e propósito. Ó, fazendo 3 milhões e 800 de view por mês, esse cara. Ó, essa história prova que o impossível. Então a galera ficou muito presa em canais religiosos de personagens bíblicos, oração, mas tem
esse mundo a explorar ainda, histórias emocionantes conectadas com um Deus, com sabedoria, com propósito. Só que de uma outra dinâmica, de um outro olhar. Ó, um verdadeiro amigo, essa história ensina o que significa amizade. Ó. Então ele está sempre trazendo o que significa, qual o propósito. Então você vê que o título tudo começa da mesma forma. Essa história ensina que um bom chefe faz a diferença. Essa história prova que o impossível se torna possível de Deus. A história de um mendigo idoso que fez fogo no vento. Ó, sempre o começo. Ó. E sempre, não dando spoiler, e a mesma coisa tá no thumb. Ó. Só que ele tá usando um ar mais de quadrinhos, mais desenhado. Ó, como é um canal relativamente grandinho, ele já tem vários subtemas validados. Mas se a gente pega o mais antigo, vou atualizar aqui, pegar os vídeos mais antigos, traduzir aqui. Ó, como evitar conflito. Vamos ver aonde que estourou. Ó. Aqui estourou. É assim que a preguiça te leva à pobreza sem você perceber. Ó. Um pouco de finanças, né? O motivo, tal. Aí estourou. Beleza, validou um tempo. Aí depois essa história ensina o verdadeiro valor de uma amizade verdadeira. Ó. Aqui ele começou a validar. Ó. Essa história ensina o valor da amizade verdadeira. Tá. Amizade, essa história que ninguém lhe conta sobre o tempo e vida. Ele começou. Filosofia de vida. Essa história mostra que umidade é... Só que ele validou aqui, ó, um animal, um humano e um inseto ali, que é uma formiga. Aqui, um rato com um papagaio. E aí ele começou a validar isso, ó. Antes, ele estava tentando validar, ó. Colocou aqui 2 animais, e aí colocou um homem com 2 cavalos, e aqui ele conseguiu validar. E aí daí então, ó, foi seguindo. Aqui já validou 2 animais. Ó, não se meta em problema dos outros. Não validou. Aqui, esse aqui também. Essa história ensina como transformar tristeza em gratidão. Acho que a gente viu isso nesse cara aqui, né? Olha lá. Só que ele deve ter sido rato. Foi o primeiro a copiar. Só funciona copiar, galera. Só funciona para quem é rato. Só o primeiro. Eu não gosto de brigar com isso. Eu gosto de pegar a ideia. Por exemplo, ser feliz decisão. Eu poderia usar outros animais aqui. Não precisa ser exatamente eles. Pode ser 2 corujas, 2 águias, não sei. Usar outro tema. Entendeu? Só que validou. Assim como esse cara também validou. Ó. 480 mil é muita coisa, muita coisa. E aí ele foi validando. Então, este canal ele fala do quê? De filosofias de vida. Mostrada, contada, né? Contada por experiências entre animais e humanos. Ou somente animais, com certeza. Vamos ver aqui se fala de animais ou se é só a carne. Vou pegar aqui a transcrição. Porque vai vir assim, tão difícil. Ó. A história de um pássaro que nasceu com tudo contra, uma criatura condenada. Então, ó, ele não está fazendo aquela história de animais que falando com o outro. Ele está contando ali uma história de 2 pássaros, né? Contada ali mesmo. Ó, o vento era forte. Então, para vocês verem aí, ó. Ó. É algo ali mais puxado pro real, né? Nada de animal. Ah, tá, peraí. É isso mesmo. É a história envolvendo animais ali. Ou também animais e humanos. É isso. Uma história bem narrada ali, bem construída. Então, tá aí, porque histórias vendem. E os 3 elementos de uma história que vende. Quais são os 3 elementos, galera? Primeiro, eu tenho que ter um bom personagem. Nesse caso aqui, a gente viu animais e humanos. Personagens ali que as pessoas conectam. A gente sabe que animais são bem queridos ali pelos humanos, né? Que quem assiste a história são os humanos, né, galera? Então, são bem queridos, são bem próximos. A gente vem da cultura pet e tudo mais. Conflito, tem que ter algum conflito, dificuldade, tem que ter algo relacionado a isso. E a verdadeira transformação, que no caso ele prometeu propósito e tudo mais. Transformação. Resultado. Resultado que você vai ter assistindo essa história. Então, esse nicho aqui que a gente viu
é mais inspirador, né? Vamos falar assim. E, galera, quais são os principais erros das histórias? Você querer ser cinematográfico demais, você querer ter a melhor edição, achar que sua história não está entregando porque a edição falta. A gente acabou de ver aqui com uma edição simples. Eu começaria até mais simples, da forma que ele fez. Querendo ou não gerar vários vídeos no VO3, dá um trabalhinho, porque às vezes não sai de primeiro o que você quer. Eu começaria de uma forma mais simplificada, tá? Porque edição, galera, dificilmente vocês editam mal. O problema de vocês está em encontrar a estratégia certa e copiar demais. É modelar. Criar histórias complexas sem necessidade, igual eu vi aqui no Telegram hoje, a pessoa querendo criar um vídeo de mais de 2 horas. Não precisa. Deixa eu até ver aqui que eu nem vi o tempo. Tempo das histórias desse cara aqui. Ó, 9 minutos, 8 minutos, tá aí, ó. Canal fazendo 3 milhões e 800 de views com reflexões rápidas. Então tem que ir testando, galera. Tem que ir testando o mercado. Ah, pra que começa com 30 minutos? Começa com 8. Vai vendo o que entrega. Pô, 8 minutos tá entregando uma história. Pô, 8 minutos é uma retenção absurda de história. Absurda. Ainda mais se for direto ao ponto. E 8 minutos pra cima de vídeo já tá bom demais. É pouca coisa que melhora ali de 30 minutos pra frente. Pouca coisa no RPM, tá? Ele já tá numa língua boa, que é o espanhol. Então já paga um RPM interessante ali. 3, 4 dólares a mais. Tá? Então, criar histórias complexas sem necessidade envolve muito querer fazer muito caractere, muito tema. E não adaptar a história sob nicho. Que é o que a gente viu no amigão aqui, ó. Fazer vários subnichos e não adaptar. Não escolher o subnicho certo. Ao contrário daqui, ele já validou vários temas e subnichou e está seguindo. Então, galera, fica aí a reflexão de hoje. Como fazer histórias que vendem sem perder tempo. Vou tentar tirar algum proveito aqui dessa live e postar vídeo também para vocês. E fiquem à vontade em fazer perguntas aí, que vai ser sempre um prazer estar respondendo vocês, tá? E para quem chegou agora, pode ver a live do início aí, que tá bem legal. Consegui passar bastante conteúdo aí para vocês, sempre tá refletindo, tentando analisar outros temas e adaptar para a estratégia de vocês, tá? E fica aqui meu convite para o grupo do Telegram. Se lembrando que é sempre em primeira mão, tá aqui na descrição do vídeo. Tá também nos vídeos postados. Eu vou comentar também o link para vocês participarem. Então lá sempre tá na íntegra, primeira mão. Tô montando algo bem bacana para vocês estarem participando também, tá?